escolheu para esta manhã. Pastor Daniel Borges, tenho certeza que nós seremos grandemente abençoados. Feche seus olhos ao hino da noiva, e a noiva é universal. Somente crer. Creio, Senhor. Creio. Cante, levanta a sua voz. Diga, creio, Senhor. Nosso Deus e Pai Celestial, nós cremos, essa é a razão que estamos aqui, Pai. Às vezes o inimigo tenta dizer que não temos fé, mas se não houvesse fé, não estaríamos aqui, Pai, adorando um Deus que nossos olhos não veem, mas que pela fé nós te sentimos e sabemos que Tu és o nosso galardoador. Agradecemos por tudo que até aqui tem sido feito. Toda a honra, toda a glória seja dado ao único que merece, que é o Senhor. E agora, Pai, nessa parte que é a mais importante do culto, que é a palavra do Senhor, que o Senhor possa falar conosco, no nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos, amém? Que Deus continue abençoando a todos no nome de Jesus. Você está bem feliz esta manhã? Que Deus possa suprir a expectativa que cada um de vocês tem no vosso coração quanto à palavra de Deus, amém? Eu quero pedir ao pastor Estevão, pastor Amós, a igreja pode se assentar um pouquinho. A pedido do pastor Febrônio, ele gostaria que vocês cantassem o mesmo hino que foi cantado na reunião interna de pastores. E ele pediu para, com pouco instrumento, mas ele quer ouvir a voz de vocês cantando este hino a pedido do pastor Febrônio, amém? Enquanto eles se preparam, que Deus continue abençoando a todos, amém? E eu peço então a oração, aproveitando que o pastor Alberi falou, eu estou indo junto com o pastor Edival Pisoni, nós vamos a Guiné-Bissau, onde o Crentes da Bíblia tem apoiado o trabalho. Inclusive nós temos naquele país um só pastor da mensagem. E para vocês verem a situação que é enfrentado ali para levar o Evangelho, eu creio que 50% da população são muçulmanas. E em torno de 46%, 45% são da linha dessa linha de feitiçaria, né? Aquela crença africana, e só 5% da nação cristãos. É um lugar realmente muito pesado para fazer, mas Deus, Ele é maior do que qualquer pressão diabólica. E eu peço que vocês orem por nós, ali de Guiné-Bissau, daí eu sigo para Angola, onde nós estaremos com os irmãos, como vocês viram. As fotos que
apresentou dos irmãos com a mensagem é do primeiro container, que foi em 2015. E teve grandes resultados. No trabalho da evangelização, então, irmãos, se tivesse tempo, vocês iam ver quão maravilhoso foi o trabalho de evangelismo com o material que foi enviado por vocês, né, pelo apoio de vocês. E agora, então, em 2021, nós enviamos esse segundo container. E eu não pude ir, no primeiro eu estava lá para distribuição, e eu não pude ir em razão da pandemia, mas estamos indo agora e contamos com vossas orações. Eu quero antes ler aqui um parágrafo, quando eu falei sobre a passagem, principalmente por Guiné-Bissau, e eu quero deixar esse parágrafo do irmão Brana, quando ele fala sobre ele ir àqueles lugares onde a feitiçaria domina, e ele pede à igreja oração, e eu quero com esse mesmo parágrafo contar com a oração de vocês, amém? Ele diz assim: o Senhor os abençoe, e vocês vão orar por mim, não vão? E quando estiver no exterior e naqueles lugares escuros, onde os feiticeiros estão em cada canto te desafiando em tudo o que você diz, os tempos estiverem ficando difíceis, os ventos quentes da perseguição estiverem soprando, posso colocá-los na lista, ou vocês me colocariam na sua lista para que eu possa me lembrar quando estiver que enfrentar aquele desafio de feiticeiros e demônios e coisas lá no campo? Pode dizer sim? Você orará por mim? Vocês vão orar? Levante a mão se você vai orar e diga: estarei orando por você. Obrigado, obrigado, meus irmãos. Obrigado. Venho entre vocês para ser seu irmão, ajudar a trazer paz e Cristo. Tudo que é bom para vocês. Orem por mim. E assim ele segue falando. Então eu creio que vocês estarão orando, amém? E como diz sempre o pastor Febrônio, ele diz: se eu tiver que descer no inferno e puxar a barba do diabo, e eu souber que vocês estão segurando na ponta da corda, eu desço, sem medo nenhum, amém? Louvado seja Deus. Deus abençoe o pastor Daniel. Cantei esse hino com o pastor Amós, o pastor Febrônio pediu, mas o pastor Amós não está aqui. Mas eu convidei a esposa dele para cantar comigo. Esse hino são lembranças. Todos nós navegamos ou viajamos na estrada das lembranças. E eu cantei esse hino no plenário e nós choramos, a verdade é essa. Porque a coisa mais difícil de um pastor achar é um amigo. E nós lembrando da história, nós viajamos, né? Lembranças e tantas coisas aconteceram. E esse hino marcou gerações. O pastor João Manel, né, o qual partiu, nos deixou aqui, cantava esse hino. E nós seguimos cantando. E ele marcou nossas vidas, né? E diz assim, aleluia. Quem pode levantar a mão para Jesus e saber que um dia todas as coisas se farão novas para nós? São lembranças que eu tenho, são feridas que já cicatrizaram, são apenas recordações, são apenas recordações. Eu sozinho procurava
um amigo que pudesse me entender, e em meus pesos tantos, aleluia, uma solução. Quantas vezes em meu leito uma lágrima rolava em meu rosto tão cansado, um amigo eu procurava, e as angústias eram tantas que mudavam meu semblante, mas agora eu tenho amigo, já não sou quem era antes. Cristo agora é meu amigo, é a solução da vida, é a paz que eu preciso, é a luz do meu caminho. Quantas vezes em meu leito uma lágrima rolava em meu rosto tão cansado, um amigo eu procurava, e as angústias eram tantas que mudavam meu semblante. Mas quem pode dizer assim? Mas agora eu tenho amigo, já não sou quem era antes. Cristo agora é meu amigo, é a solução da vida, é a paz que eu preciso, é a luz do meu caminho, é a paz que eu preciso, é a luz do meu caminho. Louvado seja Deus. Vamos nos colocar de pé. Eu convido a todos para nós abrirmos a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 17. Eu sei que vocês estão um pouco cansados, né? Mas eu peço que vocês me ajudem para que nós possamos todos sermos abençoados, amém? Se você focar na pregação,
o sono vai embora, a canseira vai embora, a dor de cabeça vai embora. Eu só não quero que você saia daqui sem receber a palavra de Deus. Não preocupe com o almoço. Eu vou procurar ser bem objetivo, mas que você possa me ajudar para isso, amém? Vou dizer a vocês que quando o pastor Alberi me pediu para trazer a escola, dentro do tema da reunião é quem somos nós. Eu disse para ele que eu tinha algo há vários dias em meu coração e que encaixava realmente nesse tema, e eu creio que nós vamos ser ajudados, amém? Não vai ser uma pregação, mas uma escola, e então exige também mais atenção para você ficar atento, amém? Vamos ler então Apocalipse 17, capítulo 17, verso 1 ao 3. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata. Mulher sempre na Bíblia está representando a igreja, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Pode se assentar, irmãos. Então, dentro do tema da reunião, quem somos nós? Eu quero falar um pouco sobre o porquê não somos uma denominação, e não sendo uma denominação, então, quem somos nós? Amém? Você vai estar atento para isso? Porque o ensino, ele enraiza a sua fé. A pregação do avivamento, ela é maravilhosa para nós soltar o nosso espírito, glorificar a Deus, mas o que segura você na hora da prova é o ensino, é onde você realmente está enraizado. E Satanás sempre ele vai atacar, tentando levar você a uma crise de identidade. E hoje nós vivemos num mundo onde o mundo vive uma crise de identidade. As pessoas não sabem quem elas são. Veja que até mesmo nas escolas estão tentando colocar para as crianças que entre um determinado tempo elas não devem se reconhecer como meninos ou como meninas, mas que elas chegarão a um período onde elas vão decidir quem são. Isso é tudo Satanás tentando criar uma crise de identidade. E se há uma crise de identidade lá fora, essa influência não deixa de tentar atingir também nós. E você às vezes não ficar um pouco confuso quanto quem você é. E você nunca terá autoridade contra o diabo enquanto você não souber quem você é. Amém? Agora, como disse ontem o pastor César, de nada adianta uma filosofia de ensinos, de parágrafos, se você realmente não se reconhecer em um contato direto com Deus, que você é aquilo que os parágrafos da mensagem diz, aquilo que as citações bíblicas dizem acerca de você.
Paulo disse: eu venho ter convosco não somente em palavras, mas no poder e demonstração do Espírito Santo. É hora de nós não somente ter um monte de palavras, mas saber quem somos nós, verdadeiramente. Aí você vai ter força contra o pecado. Aí você vai estar alinhado para ser essa super raça que a Bíblia diz que nós somos, para receber esse tremendo batismo do Espírito Santo, que é uma promessa viva para a noiva de Cristo. E o profeta diz: será tão grande esse poder. Ontem, quando o pastor César dizia que a promessa não é ter o poder igual teve o mensageiro, eu lembrei de uma mensagem que eu preguei para o culto de jovens ali no pastor Jorge Reis, e o tema era: Deus é mais. E você vê que sempre Deus, ele vem trazendo mais. De um Elias para um Eliseu, dobrando. De um Jesus dizendo: o que eu fiz, vocês farão mais. E aí vem o profeta e diz que Deus estava fazendo através do ministério dele muito mais do que fez no ministério de Cristo. E aí o profeta vem e diz: e o que vocês viram em partes, como um pequeno exemplo, virá na totalidade sobre vocês. Deus é mais. O ministério não morreu com o profeta. A coluna de fogo não foi embora com o profeta, mas antes era um homem ungido, hoje agora é um corpo ungido. Amém? Você precisa saber disso. Agora, primeiro, por que não somos uma denominação? Quem sabe você já recebeu o ataque de alguém que diz: como vocês diz não ser uma denominação? Quando, por exemplo, aqui em Porto Alegre é igreja Fé Apostólica, Chapecó, igreja A Voz do Pastor, em outros lugares, igreja Fé para Vencer. E eles dizem: como vocês dizem não ser uma denominação? Irmãos, eu vou mostrar para vocês. Só se recebe o nome quando se nasce algo. Uma denominação, ela se torna uma denominação quando ela é gerada pelo diabo, um sistema. Agora, como poderia o pastor Alberi ter o seu local para cultuar a Deus, e assim cada pastor aqui, quando nós precisamos, e Jesus disse: dá a César o que é de César. Nós precisamos de um alvará para ter um local de culto. E vou dar um exemplo. O pastor Alberi chega e diz: eu vim aqui para conseguir o meu alvará, eu quero abrir um local para cultuar a Deus. E eles vão dizer: qual é o nome? Ele diz: nós não temos uma denominação, eu não tenho um nome. Ele vai dizer: então, quando você tiver o nome, o seu CNPJ, você volta aqui para registrar. Então, a Voz do Pastor, Tabernáculo da Fé, Fé Apostólica, são simplesmente para preencher o requisito da lei, para você ter um local. Isso não nos faz uma denominação. Agora nós vamos ver o que é que forma uma denominação. A igreja, começando com isso, irmãos, vocês estão me acompanhando, amém? A igreja de Cristo, ela foi inaugurada lá no Pentecostes. Ela não era uma denominação, mas ela foi chamada de cristãos. Cristãos, então vocês são uma denominação, os cristãos. Não, aquilo mostrava quem eles eram em Cristo, que eles estavam vivendo a vida de Cristo. A igreja que nasceu no Pentecoste, ela tinha muitos ministérios sobressalientes, ministérios poderosos.
o ministério de Paulo, de Pedro, de João, de Tiago, mas veja que nenhum deles elevou o próprio nome deles sobre outros. Não havia uma hierarquia, não havia um pastor sobre pastor, não havia uma liderança de homens. Nós vamos chegar já no que é uma denominação. É uma organização que é gerada por Satanás, que exclui a liderança do Espírito Santo e passa a ter a liderança agora de uma hierarquia humana. Pedro não era papa, como diz a Igreja Católica, porque, caso contrário, ele não receberia uma repreensão de Paulo como ele recebeu. Cada um deles tinha sua igreja. E quando suas igrejas se encontravam, elas tinham a mesma fé, elas tinham o mesmo batismo, elas tinham a mesma ceia, porque elas tinham o mesmo líder, o Espírito Santo. Mas nenhum deles liderava sobre a igreja do outro. Amém? Vocês estão me acompanhando? Então, veja que entre eles não havia um sistema, não havia uma liderança humana. Mas após a partida desses homens de Deus, que tinham realmente a identidade de Cristo e a liderança do Espírito Santo sobre cada congregação, aonde o chefe era o Senhor Jesus Cristo, após a partida desses homens, apóstolos, Satanás viu a oportunidade de atacar a igreja, de derrubar a igreja, como ele fez com a primeira igreja, Eva. E você vê que o ataque foi exatamente semelhante ao que ele fez lá no Jardim do Éden. Só um pequeno resumo das eras aqui. No ano 36, houve uma perseguição. E vocês veem que os judeus foram espalhados, saíram de Jerusalém e foram pregar o Evangelho por todas as partes. E chegaram até Roma. Vocês encontram em Romanos capítulo 16, verso 7, aonde Június e Andrônicos, eles levaram essa mensagem de Cristo até Roma. Eles não levaram uma denominação, eles não levaram um sistema, eles não levaram uma filosofia, como ouvimos ontem, mas eles levaram o Evangelho de Cristo, que é Cristo vivendo em um povo e refletindo através desse povo a imagem do próprio Cristo. Porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Sem Ele nós não podemos viver o Evangelho. Nós vemos todos os tipos de religiões no mundo, o budismo, o maometanismo, tantos deles com seus líderes, e eles conseguem, escuta isso, viver a filosofia daqueles homens sem a vida daqueles homens neles, porque não tem nem como a vida de Maomé viver a doutrina dele nos seus seguidores. Não tem como a vida de Buda viver a doutrina, a filosofia de Buda nos seguidores dele. Mas sim, esse povo vive a filosofia deles, porque é simplesmente, como disse ontem o pastor César, são palavras, são filosofias mortas. Mas a única religião, me acompanhe aqui, que não existe como vivê-la sem o autor dela, é o cristianismo. Porque o cristianismo não é filosofia. O cristianismo é a vida de um homem, é a vida do próprio Deus. Eu posso tentar imitar a vida do pastor Wesley, mas eu não posso viver a vida dele.
Você pode tentar imitar a vida de alguém, mas você não pode viver a vida desse alguém. Você pode ser um ator e imitar. E a imitação, ela pode ser tão parecida, parece tão perfeita, mas em um dado momento você mostra quem você é. E sem a vida de Cristo em nós, nós podemos tentar imitar o cristianismo por um tempo. Mas na hora da pressão, a gente mostra as cores. Por isso, a única religião no mundo, vocês estão me acompanhando? Eu disse, não deixe o cansaço de impedir a bênção. A única religião no mundo que não há como vivê-la sem o autor dela é o cristianismo. Porque o cristianismo não é filosofia, o cristianismo não é imitar algo, o cristianismo é viver a vida de Cristo. Aleluias! Louvado seja Deus. Por isso há muitos que não conseguem perdoar. Eles sabem que Jesus disse que devemos perdoar, mas não perdoam, porque eles só têm a filosofia, o conhecimento. Mas deixa a vida de Cristo vir sobre você, e você vai amar como Cristo amou, perdoar como Cristo perdoou, você vai sentir pelas pessoas o que Cristo sentia. Mas vamos aqui. Então aquele evangelho, aquela igreja que foi inaugurada no Pentecoste, os apóstolos partiram, essa fé foi levada a Roma e foi pregada como realmente deveria ser, iniciou com uma igreja exatamente nos mesmos princípios daquela que foi inaugurada lá em Jerusalém. Como eu disse, no ano 36 eles levaram esta fé. Mas houve uma perseguição também agora em Roma, pelo imperador Alexandre. E os judeus foram expulsos de Roma. E como disse o mensageiro, os pastores provavelmente eram judeus. Eles foram expulsos. A espinha dorsal da igreja foi quebrada. E ali o diabo aproveitou para realmente aprofundar o seu plano de transformar ou deformar aquela igreja viva num sistema de homens. Fazer daquela igreja que não era um sistema humano, fazer dela um sistema humano agora, formá-la em uma denominação. Eles ficaram por 13 anos, esse decreto de Alexandre, que os judeus não podiam estar ali. Caiu o decreto, volta. Andrônicos volta. E eles encontram, o profeta diz, a igreja que eles deixaram já contaminada. Já havia velas acesas. Satanás já estava plantando a semente da ruína. Agora veja você. Encontraram, disse o profeta, aquela igreja que agora com o título, entre aspas, de cristãos, mas já misturando com o paganismo. E qual foi a causa? Agora eu vou entrar, vocês estão me acompanhando? Parece que estão todo mundo dormindo? Não, né? Qual foi a causa, ou o que levou aquela igreja que era a igreja do Pentecostes se tornar em uma denominação? Começou, como nós vemos, vou ler aqui para vocês, Apocalipse capítulo 2, na primeira era da igreja, com uma doutrina chamada Nicolaitismo. Capítulo 2,
Você vai ver, vou ler só o verso 6 para nós adiantarmos. Tenho, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Satanás iniciou a entrada para entrar na igreja viva e transformá-la em um sistema morto. Ele entrou com uma doutrina chamada, vocês podem dizer para mim? Nicolaítismo. É uma palavra grega com um significado composto. Nikao, que significa o que? Conquistar, dominar, ter autoridade sobre. Leo significa laicanismo, leigos. Quem é os leigos? É a igreja. Então veja que Nikao, conquistar, laíta, os leigos. Satanás veio com uma doutrina para que os homens dominassem sobre os leigos. Uma hierarquia dominasse sobre a igreja. Mas Satanás não poderia fazer isso sem usar a Bíblia. Lembra que eu disse que a queda foi exatamente como a queda de Eva? O que ele fez? Satanás ele usou, aí que está o grande perigo das, entre aspas, mentes iluminadas. Como disse ontem o pastor César, filósofos da mensagem, filósofos da Bíblia, mas que não têm a vida, estão tentando imitar o cristianismo. Satanás usou mentes iluminadas para, com a desculpa de organizar melhor a igreja, ajeitar melhor a igreja, inspirados por Satanás, eles tentaram explicar ao povo de Deus que bispo na Bíblia é maior do que o ancião. Bispo maior do que o ancião. Quando na Bíblia nós encontramos que em Atos, capítulo 20, eu creio que foi, eu acho que eu não anotei aqui, 20, né? Vou ler para vocês. Vocês tenham paciência e nós vamos ser abençoados, amém? Se eu tentar me apressar muito, eu posso atrapalhar também. Então vamos, Atos 20. Isso. Vocês vão encontrar aqui que Paulo, ele faz uma conferência, ele chama quem? Os anciãos da igreja. Atos 20, 17. E de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. Quem eram os anciãos da igreja? Os pastores. Eram aqueles que cuidavam do rebanho. E Paulo então ele faz essa reunião porque Paulo era um apóstolo. É aquele que tem não um domínio sobre os pastores, mas um ministério que posiciona os pastores. Amém? Então Paulo manda chamar os anciãos da igreja. E logo que eles chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis desde o primeiro dia que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações, que, pela cilada dos judeus, me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que, ligado ou pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá vai me acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa,
contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca vos deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Verso 28. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que Ele resgatou com seu próprio sangue. Observe comigo, ele inicia chamando de ancião, não foi? E ele conclui chamando eles de bispos. Isso nos prova claramente que não são dois ministérios. Mas Satanás, com essas mentes iluminadas, pegou essa mesma escritura e disse: veja, Paulo falou de ancião e Paulo falou de bispos. E disse: então os anciãos, os pastores, são inferiores aos bispos. E ali Satanás, nessa doutrina dos nicolaítas, criou uma hierarquia. Homens com o chamado bispado, tendo autoridade sobre os pastores. Vocês estão me compreendendo? Mas Paulo não disse nada disso. Paulo disse, chamou os anciãos para vir até ele, fez uma reunião com eles e disse: vocês agora cuidem da igreja de Deus que Ele resgatou com seu próprio sangue e vos constituiu bispos sobre elas, ou vos constituiu como supervisores, porque a palavra bispo quer dizer supervisor, quer dizer aquele que cuida. É o trabalho do pastor, supervisionar, cuidar do rebanho. Aí o profeta vem e explica que essas duas palavras, elas não estão ali por acaso. Ancião se trata da maturidade daquele ministro, do tempo não cronológico, mas do tempo dele no Senhor. O profeta diz, ancião significa que ele não é um novato, alguém sem experiência. E bispo é o nome do ministério do ancião. A igreja compreendeu? Pode levantar a mão. Nem todos levantaram, vou repetir. Bispo é o nome do ministério do pastor. Palavra bispo, quem não levantou a mão, preste atenção para levantar agora. A palavra bispo quer dizer o quê? Supervisor. Aquele que supervisiona, cuida. Então isso é o trabalho do pastor, supervisionar sobre o rebanho. Ancião significa o quê? O tempo daquele homem em Deus. A maturidade do bispo, a maturidade do pastor. Então ancião não é um ministério separado do bispo. Entenderam agora? Amém? Então veja, mas vocês entenderam que a doutrina dos nicolaítas, que eu estou dizendo aqui para vocês, que eu vou falar, como que o diabo gera uma denominação. Ele inicia com essa doutrina do nicolaítismo, que é a hierarquia, estou repetindo, do homem sobre a igreja, tirando a liderança do Espírito Santo. E para fazer isso, agora ele tinha que tirar a liderança do Espírito Santo de sobre os pastores, dos anciãos, pastores, que é mesmo que bispos, e colocar sobre eles a liderança de homens. Entenda agora, a partir desse momento que a doutrina nicolaíta entrou e usou essas duas palavras para criar dois ministérios,
Os pastores perderam o quê? A liberdade de buscar em Deus a mensagem para o povo. Porque agora, antes eles oravam, antes eles buscavam inspiração, e o Espírito Santo vinha sobre eles e dizia o que a igreja precisava ouvir. Agora, eles precisavam dizer o que os seus superiores, que eram políticos religiosos, diziam que a igreja tinha que ouvir. Amém? Entenderam essa parte? Então veja só, a igreja que foi plantada através do batismo do Espírito Santo, foi atacada, foi levada a se afastar de quem lhe deu a vida. Repito, a igreja que foi plantada pelo Espírito Santo foi levada a se afastar daquele que havia dado a vida para elas. O Espírito Santo não podia mais liderar sobre a igreja. Então assim, irmãos, ali nasce a primeira denominação. Só o nicolaítismo não, porque há 3 pilares principais que formam uma denominação. Um nascimento, ele tem o quê? 3 etapas, não tem? Água, sangue e espírito, não é assim? Estão acompanhando lá atrás também? Eu estou insistindo porque eu vejo que vocês estão cansados. O nascimento, ele tem 3 etapas: água, sangue e espírito. O nascimento de uma denominação, ele passa por 3 fases também. Primeiro, nicolaítismo, que é essa doutrina que tira a liderança do espírito e põe a liderança do homem. Segundo, balaonismo. E terceiro, o jezabelismo. Com essas 3 etapas, nasce um bebê chamado denominação. E esse bebê agora tem que ter um nome. E quando nasceu o primeiro bebê do diabo, ele recebeu o nome Católica Apostólica Romana. Ali nasceu a primeira denominação. Os católicos, com todo respeito, se há alguém entre nós, não é para ferir ninguém, mas eu estou falando da história, e não tem como fugir da história. Eles dizem, nós somos a primeira igreja. Com um certo sentido eles têm razão. Eles são a primeira organização, a primeira denominação, o primeiro sistema que se afastou do sistema de Deus e recebeu um nome, e ali se formou uma organização de homens. Então o nicolaítismo, você já sabe, é tirar a liderança do espírito e pôr a liderança do homem. Segunda fase desse nascimento está em Apocalipse capítulo 2. Nós lemos Apocalipse 1, ou melhor, capítulo 2, 6 e 7, falando do nicolaítismo. E agora eu vou ler Apocalipse capítulo 2 também, nas eras da igreja. Capítulo 2, verso 14. Fala sobre essa segunda etapa do nascimento de uma denominação. Verso 14. Diz o quê? Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensina Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Vocês viram que Apocalipse 2:6, ou melhor, 2 verso 7, fala que lá tinha o quê? Uma doutrina chamada nicolaíta. Agora, Apocalipse 2,14 diz que na sequência das eras, surgiu uma doutrina do balaonismo, a doutrina de Balaão. O que Balaão fez, para nós entender então o que significa? Lá no Velho Testamento, Balaão, querendo que Deus amaldiçoasse Israel, que era a igreja de Deus, o que ele fez? Ele aproximou a igreja do sistema e fez com que eles
cometessem fornicação. Lá foi fornicação natural, adultério. Se uniram com as filhas de Moabe. Moabe representando o sistema. E ali, Deus se obrigou a matá-los, por causa do pecado. O diabo, sabendo disso, ele fez o quê? Eu vou agora fazer com a igreja, não é mais com a igreja de Israel, agora a igreja cristã. Balaão usou a mesma maneira, ou seja, o diabo usou, né? Ele fez o quê? Reuniu, chamou a igreja, assim como Balaão chamou Israel para a festa com Moabe, com os moabitas. Agora, você vê o diabo através de Constantino, chamando a igreja para se assentar junto com o Estado. E quando a igreja, ela assentou-se para comer, o profeta diz, ela passou a participar do quê? Dos ritos pagãos. Por quê? Constantino era pagão. Ele estava disfarçado de cristianismo. Mas ele chama aquela igreja para estar com ele. E eles têm fornicação espiritual. Ele introduz o paganismo. A mesma doutrina que tinha os romanos, os deuses de Roma. Ele introduz, mudando o nome para deuses, para homens cristãos, e ele faz com que eles cometam o quê? Fornicação, adultério espiritual. A mesma coisa que houve lá em Israel. Apocalipse capítulo 2, agora verso 20. Nós encontramos a terceira fase para o nascimento dessa denominação. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, enganar os meus servos, para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. Para entender, então, vamos lá no Velho Testamento. O que Jezabel fez? Tendo o apoio do Estado, ela introduziu e fez com que o povo de Israel aceitasse idolatrias. Agora a igreja, outra vez, com apoio do Estado, Constantino, ela é a falsa profetisa. O que é profetizar? Pregar. Ela passa agora a pregar um falso ensino para o povo. Acabe ele casou com Jezabel. E isso deu o quê? Autoridade para ela introduzir um falso ensino e fazer o quê? Matar quem recusasse. Agora, quando Satanás, no nascimento dessa denominação, ele traz a doutrina da falsa profetisa, faz com que a igreja, que se assentou com o Estado, ela agora casa também com Constantino, e a igreja católica, ela se tornou a falsa profetisa, subtraindo a verdade da igreja e apresentando falsos ensinos. Adoração a Maria, uma trindade e tantas outras coisas. E faz exatamente o que Jezabel fez: persegue e mata os verdadeiros. Aqui então nasceu, Satanás deu à luz a primeira denominação. As três fases: nicolaítismo, balaonismo, jezabelismo. E ali então nasceu um sistema de homens e recebe o nome: Igreja Católica Apostólica Romana. Aí se você olha e diz, bem, mas então a denominação é ser católico. Aí você vai seguir a hierarquia. Logo depois desse esquema diabólico que separou e diz que bispo não é o mesmo que pastor, aí surge a necessidade, mas se o bispo manda no pastor, quem é que manda no bispo?
Aí vem o arcebispo, que é um bispo responsável por uma série de outros bispos. Mas se o arcebispo tem autoridade sobre o bispo e o bispo sobre o pastor, quem é que manda no arcebispo? Aí surge a necessidade de um outro cargo na hierarquia, o cardeal. Mas se o cardeal ele tem autoridade sobre o arcebispo sobre o bispo e o bispo sobre o pastor, que é o padre, né, na questão da Igreja Católica, quem é que vai ter autoridade sobre o cardeal? Aí veio o Papa, o sumo pontífice. E aí ele recebe e põe na sua coroa uma frase: Vicarivis Filii Dei, no lugar do Filho de Deus. Ou seja, não é mais Deus, Jesus sobre a igreja, mas é o homem. Não é mais o Espírito Santo, mas o sistema do homem sobre a igreja. Isso é uma denominação. Mas só a Igreja Católica? Não, suas filhas. Eu li Apocalipse 17, que as suas filhas, os nomes de blasfêmias, o profeta diz, são os nomes das denominações, porque cada uma delas surgiu da mãe, e cada uma delas segue a mesma regra da hierarquia. Mais propriamente, as denominações mudaram um pouquinho, porque lá o diabo usou aqueles iluminados para dizer que bispo e ancião eram dois ministérios diferentes. A denominação disse, pastor e presbítero não é o mesmo, para criar uma hierarquia igualzinho a mãe fez. Mas eu pergunto, presbítero não é o mesmo que pastor? São duas palavras diferentes, mas que têm o significado o mesmo. Pastor é em hebraico, aquele que cuida. Presbítero é no latim, não é? Alguém me ajuda? Eu anotei aqui. Mas significa a mesma coisa, aquele que cuida de rebanho. E eu pergunto a vocês, Pedro era pastor ou não? Quem concorda? Levante a mão. Só 5% concorda. Pedro era pastor. Jesus disse, se tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Mas Pedro, ele diz assim, eu, presbítero do Senhor. Então é a mesma coisa, pastor e presbítero. Aí segue a mesma coisa, mas se o pastor manda no presbítero, quem manda no pastor? O chefe regional. Se o chefe regional manda no pastor, o pastor no presbítero, quem manda no chefe regional? O chefe nacional. Se é uma denominação mundial, quem manda no chefe nacional? O Papa mundial deles. E você vai ver Roma, o Papa. Quem é hoje? Francisco Bergoglio. Universal, desculpa, não é para ofender ninguém, mas é a história dentro da Bíblia explicada. Quem é o Papa da Universal? Edir Macedo. Quem é o Papa? Acho que Deus e Amor, algo assim, era Davi Miranda. Morreu, acho que uma filha, um filho. Todos têm o seu Papa. Então isso é uma denominação. Isso é nomes de blasfêmia. E a mensagem ela veio exatamente para nos tirar. Sai dela, povo meu. Aleluias. Mas sai dela e vai para onde? Volta para o corpo. Porque uma denominação é uma organização morta, porque não tem vida. Mas a igreja de Deus também é uma organização. Ou seja, é um organismo. Não uma organização. É um organismo, porque ela é um corpo. E um corpo é um organismo que tem muitos membros. E que tem vida. A igreja de Cristo é um organismo vivo.
aonde a vida é o Espírito Santo. Por isso nós não cremos em pastor de pastores. Nós nos reunimos para a reunião nacional de pastores, não para ouvir um bispo. Presbítero é a palavra grega, né? Então veja, nós não nos reunimos para ouvir uma hierarquia, uma chefia. Nós nos reunimos para que cada um leve o seu ministério para abençoar o outro ministério. Porque Deus é um Deus de variedades. Deus não colocou tudo em um homem. Deus coloca parte da sua glória em um, em outro, para que quando todos nós nos reunamos, nós tenhamos a totalidade de Deus. Por isso, não haverá arrebatamento sem você. Não haverá arrebatamento sem mim, porque eu preciso de você, você precisa de mim. Nós somos um organismo vivo. Nós não somos um sistema, nós somos um corpo. O corpo da igreja, da noiva, não é aleijado, não falta braços, ele é completo. Aleluias! O que é uma denominação? É uma organização morta, porque ela excluiu Deus lá na primeira etapa da formação desse sistema, com a doutrina dos nicolaítas. E o que é a igreja de Deus? É um organismo vivo, aonde a vida de Cristo reina sobre nós. A denominação leva o homem para seguir a liderança do homem. A mensagem que Deus nos trouxe nos leva de regresso a uma igreja viva do Pentecostes. Por isso que o nosso mensageiro nunca outorgou para si uma liderança sobre a igreja. Nunca. Nem sobre os pastores. Você vai ver em tantas mensagens ele dizendo: vocês são a autoridade sobre a igreja. Ou seja, eu tenho um ministério para complementar. Irmão Brana, devemos ouvir só suas fitas. Irmãos, olha o que disse o pastor ontem, pastor César. Nós viemos aqui para ouvir Deus. Então vamos levar o que nós ouvimos. O que ele disse? A filosofia de parágrafos cria o que, irmãos? Ismos. O que a filosofia está criando agora? A última moda de ismos. Só ouvir fitas do profeta. Mas o que disse ele? Irmão Brana, devemos ouvir só suas fitas. Ele diz: longe de mim, se eu fizesse isso, eu seria um homem mau. Eu não sou o único seixo no mar. Ou seja, eu sou um ministério para complementar o vosso. Uma vez eu estava numa cidade, onde que eu até chamei assim, eu disse: aqui tem o coquetel de ismos, porque todo ismo que eu conhecia tinha representado ali. E com isso, uma mortandade de famílias, pessoas desviadas. E um pastor que tinha um trabalho ali pediu para mim e disse: faz umas visitas, eu vou passar alguns endereços, pessoas desviadas, tenta ajudá-las. Eu nunca vou esquecer, irmãos, isso faz mais de 20 anos. Eu cheguei numa família e eu disse para aquele irmão: irmão,
Não é hora de ficar parado. É hora de tomar posição, retornar à palavra. Ele olhou para mim e disse assim, como argumento para dizer a razão pela qual ele estava parado. Ele disse, fizeram da mensagem uma colcha de retalho. Eu olhei para ele e disse, não, senhor. Eu falei, da Bíblia, fizeram um monte de sistemas, mas a Bíblia continua sendo a Bíblia. Se da mensagem alguns fizeram um monte de sistemas, eu disse, a mensagem continua sendo a mensagem. A mensagem não é colcha de retalho. A mensagem é Cristo. Se alguns criaram sistemas humanos, onde o Espírito Santo não tem mais voz, a mensagem, disse o profeta, a mensagem não vai se denominar, porque a mensagem é Cristo. Aleluias. Então, o que é uma denominação? Uma organização morta. O que é a mensagem? A igreja de Cristo, um organismo vivo. Mas Deus, irmãos, Ele também tem o seu sistema. O sistema dele, não o sistema do homem. E você vai ver em Efésios. Eu vou ler aqui. Aleluias. Capítulo 4, vamos ver. Eu falei do sistema do homem, a hierarquia humana. Mas vamos ver o sistema de Deus como funciona. Efésios 4. Vou ler do verso... Para ganhar o tempo, vamos direto ao verso 10 e 11. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Escuta agora. E ele, quem ele? Aquele que subiu, Jesus. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros para doutores. Agora, o que são isso aqui? Ministérios para complementar um ao outro. Não hierarquia. Nenhum está acima do outro. Mas são ministérios para aperfeiçoar a igreja. Por isso eu digo a vocês aqui, ó, quantos já foram criticados? Palavras assim, eles tentando te humilhar, dizer assim, vocês seguem um profeta, vocês seguem um homem. Não fica com vergonha ou intimidado quando dizer isso. Você diz assim, olha, vocês não têm profeta? Quando eles perguntar, nós não. Então vocês infelizmente não são a igreja que Deus está aperfeiçoando. Porque a igreja que Ele está aperfeiçoando, Ele disse que deu para elas profetas. Mas os profetas duraram até João. A lei e os profetas até João. A lei agora ficou, agora estamos na dispensação da graça. E na graça Ele diz, eis que eu vos envio profetas sábios e entendidos. Paulo foi o profeta da primeira era. Jesus Cristo, profeta dos profetas, dentro da dispensação da graça. E agora no final, o profeta Elias, com a mensagem da restauração. São 5 ministérios, irmãos, para aperfeiçoar a igreja. Como eu disse, o profeta não estava tendo uma liderança sobre a igreja. Ele estava complementando esse aperfeiçoamento com o ministério que Deus deu, que só podia ser exercido através dele, porque só os profetas podem ser revelados os mistérios. Deu uns para apóstolos. O que é apóstolo? É aquele que posiciona, tem um dom para posicionar ministérios. Mas ele não posiciona e se põe ali sobre um líder, como um líder. Não, ele ajuda com aquela graça que Deus lhe deu. Para a honra de Deus, eu sei que o pastor Fernando não gosta que cite o seu nome, ele sempre procura ficar mais recolhido,
Mas o primeiro pastor de Angola, da mensagem, foi consagrado por ele, nos anos, acredito, 89 ou 90. Primeiro pastor. Ele estava indo a Malawi para pregar aos refugiados moçambicanos. E encontrou em Angola um grupo de irmãos que vieram, eu creio que alguns do Congo, estavam por ali, mas não tinham pastores. Não tinha pastor. Ele por 15 dias pregou todos os dias para aqueles irmãos, fundamentou a fé deles, olhou entre eles, viu um homem que se destacava, chamado Lucingama, vive até hoje pela graça de Deus, já preguei várias vezes na igreja dele, Eduardo Lucingama, e apresentou a eles, e explicou como que funciona. A igreja elege seu pastor pelo voto. Votaram, elegeram, e ele consagrou o primeiro pastor em Angola. Seguiu sua viagem, nunca foi ver o que eles estavam cozinhando na panela, ele diz, como ele fala. Nunca se colocou como o chefe. São ministérios cumprindo seu papel. Temos o ministério do evangelista. Outro dia eu falei sobre esse assunto, e alguém de um outro lugar estava agora todo emocionado, porque não é submisso ao pastor local, e disse, agora eu estou feliz, porque agora eu ouvi o pastor Daniel dizendo que o evangelista, ele é um ministério que está ali para o aperfeiçoamento da igreja, ou seja, ele não está sobre uma hierarquia. Irmãos, o evangelista do quintuplo de Efésios não é o evangelista da igreja local. Porque o evangelista da igreja local, ele tem sim o pastor como seu cabeça espiritual, seu líder, diante de Deus. Todos os ministérios na igreja estão sobre a administração do pastor, seja evangelista, seja diácono, seja músico, seja alguém com um dom de profecia, seja alguém com um dom de cura. Ele, profeta diz, profeta desta era diz, ele é a autoridade máxima na igreja. Mas quem é o ministério de evangelista do quintuplo de Efésios? O profeta disse, é aquele que tem como uma bola de fogo dentro de si, e aquela bola levanta ele, vai até um lugar, e ali ele abre um trabalho do nada, e o ministério dele abre caminho, e ele ganha um povo, e ele chama um pastor e diz, assuma esse povo, e aquela tocha o levanta e vai para outro lugar. Esse é o evangelista do quintuplo de Efésios. Aleluias. Doutores, quem são? É aquele que tem um dom de pegar uma passagem bíblica difícil e explicar em poucos minutos para a igreja. Mas ele não tem alguém abaixo dele, ele só tem um dom de mestre, uma facilidade para explicar. São 5 ministérios para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Amém? Então, vocês entenderam? Uma organização é o quê? Um sistema que nasceu da mentalidade do homem, nasce em 3 etapas como qualquer nascimento: nicolaítismo, balaonismo, jezabelismo, e daí ao nascer recebe um nome. E a igreja de Cristo é o quê? É um sistema de Deus que tem ofícios de Deus, ministérios, trabalhando em conjuntos para o aperfeiçoamento da igreja, sem uma hierarquia. O único líder é o Espírito Santo, amém? Então, indo para o final, irmãos, o que é então uma igreja? É um corpo. É um corpo. É o corpo de Cristo na terra, liderado por uma vida. Um corpo sem vida é morto. A igreja de Cristo, se não tiver vida, ela é morta. E o profeta diz que igreja significa os chamados para fora. Você foi chamado para fora do sistema. Amém? No Antigo Testamento, a igreja era chamada o reino de Deus. Deus era rei tinha domínio sobre ela. Lembra que
ele dominava sobre Israel, a Israel era a igreja. Mas o que eles fizeram? A mesma coisa que a igreja fez, quis a liderança do homem. Chamou Samuel e disse: dá-nos um rei, porque nós queremos ser como as outras nações. Samuel ficou tão triste e Deus disse: não fica triste, eles não rejeitaram você somente, mas rejeitaram a mim para que não fosse rei sobre eles. Dê a eles um rei. Então, no Antigo Testamento a igreja era chamada o quê? O reino de Deus. No Novo Testamento é chamado o Império Messiânico, onde o Messias governa e reina sem barreiras denominacionais, sem sistemas do homem. Agora, quem constituiu essa igreja? Lucas capítulo 24, verso 49. Eis que vos envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Efésios 1, verso 22 e 23. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre todas as coisas. Quem constituiu então a igreja? O Espírito Santo, vindo, trazendo, inaugurando essa igreja, fazendo dela o quê? O corpo, a plenitude de Deus, que cumpre todos os propósitos. Agora, toda a igreja tem que ter uma mensagem, não tem? Qual é a mensagem da igreja? Qual é a mensagem do sistema? Aquilo que a hierarquia deles determina. Qual é a mensagem da igreja? A primeira mensagem que esse corpo igreja, irmãos, deve ensinar, está em Lucas capítulo 24, verso 46. Eis que eu envio sobre vós a promessa do meu Pai. O primeiro ensinamento é o batismo do Espírito Santo, porque é a vida nesse organismo, porque sem essa vida podemos ser somente um grupo cheio de filosofia e achar que somos a igreja de Deus. Agora, como nos tornamos membro desse corpo? O profeta diz: não é por apertar a mão, não é por ter o nome no livro, nem tampouco pelo batismo bíblico em nome de Jesus. O batismo em nome do Senhor Jesus te faz pertencer ao grupo físico da igreja. Mas para fazer parte desse corpo, igreja que eu estou falando, desse organismo vivo, tem que nascer de novo. É São João capítulo 3. Nicodemos, se tu não nascer de novo, não verá o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Não verá o governo dele sobre você. 1 Coríntios capítulo 12, verso 13. Olha o que diz: porque todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeu, quer gregos, quer servo, quer livres, e todos temos bebidos de um Espírito. Como nos tornamos membros desse corpo? Pelo batismo do Espírito Santo. Por isso, igreja, vocês estão me entendendo agora? Não tinha como, porque quando o noivo vai casar, ele casa com quem? Com a sua noiva, é óbvio. Cristo fala de um casamento que ele vai ter. Com quem? Com sua noiva. Agora, essa noiva é um corpo. E para ser parte desse corpo, você não se une a ela, você nasce nesse corpo através do quê? Do batismo do Espírito Santo. Por isso não tinha como Deus preparar uma noiva para o arrebatamento dentro do sistema.
Porque o sistema não traz a vida de Cristo, traz a doutrina do homem. O sistema não traz o batismo do Espírito Santo, mas traz teologias, traz filosofias. E a única maneira de ser parte do corpo é pelo batismo do Espírito Santo. Por isso Deus precisava uma igreja que não fosse uma denominação. A mesma igreja do Pentecostes. Aleluias. E eu concluo fazendo uma pergunta que o profeta fez. Podemos chegar no céu fora dessa igreja? Mas podemos chegar no céu fora de qualquer sistema. Ou melhor, é a única maneira de chegar no céu. Porque o sistema, ele impede de que você nasça no corpo. Mas não podemos chegar no céu fora dessa igreja. Porque aquele que não nascer da água do Espírito não verá o reino de Deus. Nós precisamos estar nessa igreja para subir. E essa igreja, ela é um organismo vivo, aonde Deus tem domínio sobre ela, aonde Deus tem autoridade sobre ela. Agora, não é uma confusão, não. Eu pergunto, eu estava ouvindo um médico cristão falar outro dia, e ele disse que a maior classe de ateus que existe é médicos. E ele disse, quando deveria ser a classe que mais deveria acreditar em Deus. Porque não existe um organismo mais perfeito do que o corpo humano. Tudo trabalha tão perfeitamente, irmãos. Há uma vida ali dentro que faz tudo girar. E esse corpo, esse organismo chamado igreja, noiva de Cristo, irmão, ela é tão perfeita, trabalha em tanta harmonia, não é confusão. Porque um pastor, se ele diz, eu sou autônomo, eu não tenho que dar satisfação a ninguém. Calma, o meu coração, ele tem que dar satisfação aos comandos do meu cérebro. O meu cérebro, ele tem que dar satisfação ao sangue que passa, o fígado, cada um deles é um organismo, eles vivem em uma união, comandados por uma vida. Então se nós, porque é um extremo, o diabo pode ou puxa para um extremo, e joga para o sistema do homem, que tem que seguir uma liderança, ou joga para outro extremo e diz, eu não sou do sistema. E uma célula, quando ela passa a não seguir as orientações do sistema do corpo, ela se torna uma célula louca. E uma célula louca, ela causa um câncer. E ela traz problema para o corpo. Então que possa isso ficarmos no coração de cada pastor. Essa consciência, eu sou um pastor autônomo, mas eu pertenço a um sistema, eu não tenho que dar satisfação. Como que não? Somos um sistema, aonde temos uma única vida, que é o Espírito Santo. Não somos uma organização, não somos uma denominação, não temos uma hierarquia de homens. Ou cremos que Deus lidera nesse sistema, ou então não cremos. Ou cremos que o quintuplo de Efésio, para o aperfeiçoamento da igreja, é Deus, ou não cremos. Então, irmãos, eu concluo dizendo, não há como chegar no arrebatamento fora dessa igreja. Dessa igreja que não é uma denominação, dessa igreja que não é um sistema, dessa igreja que é um corpo vivo, um organismo vivo, que segue uma liderança, que é o Espírito Santo. Aleluias! E que não pode haver o individualismo. Como disse o profeta, ele diz, essa igreja terá que se tornar uma unidade. Leia em casa na mensagem, quem tem ela,
unidos sob uma cabeça. E você vai ver o irmão Branham pregando em desespero, não é, irmão? E ele está desesperado, e ele está falando dessa unidade. De repente ele para, e ele diz assim: algo me atingiu. E ele diz: eu nunca senti isso antes. Leia. Ele disse: eu ouço o barulho nas amoreiras, e uma voz me diz: não temas, pregador, eles se tornarão um. Vamos nos colocar de pé. Isso é o assim diz o Senhor. Eles se tornarão um. Quem? A noiva de Cristo. Mesmo que seja, irmão, entre muitos sistemas feitos pelo homem, mas haverá uma linha. E Deus tem seus filhos, seja onde for, e esses estarão. E o profeta pregou a mensagem: a união invisível da noiva. Há uma união, irmãos. Eu posso sentir o pulsar do teu coração, você pode sentir o pulsar do meu coração. É uma unidade. É a única igreja que em qualquer parte do mundo você encontra o irmão da mensagem e somos tão igual. Por quê? Porque são membros do corpo. E quando você encontra, você olha, se diz: parece que eu conhecia já de algum lugar. Como não pode conhecer se é membro do teu próprio corpo? Nenhuma denominação consegue. Pode ser a nível mundial, ter igreja em qualquer parte do mundo, mas eles não têm essa identidade única. Mas a noiva tem. Aonde você vai e você encontra, é aquela mesma natureza, porque pertencemos a um organismo vivo, a um corpo, que é o corpo de Cristo, o corpo da noiva. E você se uniu nesse corpo por um espírito, não por um sistema, não por um batismo natural, mas pelo batismo espiritual. Aleluias! Quem somos nós? Quem é você? Não somos uma denominação, somos um corpo, somos um organismo vivo. E a vida que pulsa é uma só, o Espírito Santo. E eu vejo esse clamor entre os pastores, em busca dessa unidade. Essa unidade em torno da liderança do Espírito Santo, para que nos leve a essa fé de rapto, para que isso pare de ser filosofia, palavras, blá blá blá, e se torne uma realidade. Aleluias! Eva, ela foi tirada de Adão, ela estava em Adão. E o profeta diz: quando Deus colocou Adão dormir, e ele foi e tirou aquela parte dócil, feminina que estava dentro de Adão, e colocou em Eva. Um tipo perfeito. O nosso Adão foi colocado dormir na cruz, e Deus tirou aquela parte feminina que estava dentro dele, que somos nós. Por isso o profeta diz assim, que a noiva será chamada a senhorita Jesus Cristo. Você crê nisso? Você pode dizer comigo: eu sou a senhorita Jesus Cristo. Pai Celestial, isso não é filosofia, não são palavras, isso é uma realidade. Graças te damos, ó Pai, porque não somos uma denominação, não somos um sistema do homem,
mas pertencemos ao sistema de Deus, um organismo vivo, onde cada célula, cada parte desse corpo pulsa, vivendo um para o outro. Pai, e a tua profecia é viva, e ela diz: eles um dia serão um. Pai, mas como poderemos colher isso se não plantarmos? Que esse desejo possa pulsar, que isso possa ser, Pai, o foco de cada irmão, o foco de cada pastor, levar a igreja a esse nível de unidade, unidade em Cristo, unidade na palavra, unidade no batismo do Espírito Santo, Pai. Porque só isso, Pai, nos dará fé de arrebatamento. Eu te agradeço por isso. E eu peço que o Senhor confirme agora esta palavra, Pai. E põe no coração de cada irmão e irmã. E que cada um saia daqui, Pai, e tenha um propósito de buscar essa unidade no corpo de Cristo. E essa unidade é só possível, Pai, através do batismo do Espírito Santo. Toma essas palavras, Pai, amplia em nossos corações, e que aquilo que eu não pude explicar, Pai, que o Senhor possa, meu Deus, esclarecer no coração de cada um, no nome do Senhor Jesus Cristo. Feche os seus olhos ainda. Eu já ia encerrar, mas eu não posso deixar sem dar a oportunidade a alguém aqui, que enquanto você ouviu a palavra, você se identificou e disse: eu percebi que eu pertenço a um sistema do homem e não ao corpo de Cristo, porque eu estou numa denominação onde eu tenho visto que Deus não tem liberdade entre eles. Você gostaria de levantar a sua mão e dizer: eu quero a partir de hoje pertencer a esse sistema de Deus, ao corpo da noiva. Você gostaria de levantar a sua mão e dizer: eu quero me batizar em nome do Senhor Jesus Cristo, para que eu possa receber o batismo do Espírito Santo e fazer parte deste corpo que será arrebatado a alguém? Levante a mão bem alto se há alguém entre nós. Se não há, mas que você leve essa mensagem e não deixe para tomar decisão quando for tarde demais. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Pastor Alberino. Glória a Deus. Pastor Daniel. Glória a Deus. Levante suas mãos para cá. Aleluia. Veio com você, pastor. Valeu a pena. Ore, ore. Ore, Senhorita Jesus Cristo. Você é a noiva palavra. Com seus olhos fechados ainda, na mesma linha. Há alguém aqui que, por um motivo ou outro, parou nessa caminhada, e enquanto essa palavra era pregada, era Jesus falando, moveu você e você quer hoje receber uma oração. Se tiver alguém aqui, levante a sua mão, que está parado, encostado, desviado, não deixe para amanhã, a hora é agora. Há alguém aqui que está parado? Levante sua mão bem alto para ver.
Se alguém está desviado, somente eu preciso saber. Só levante a mão quem está desviado, parado. Aonde? Aonde está esta pessoa? Os demais ministros estão orando. E a igreja também intercedendo nesta hora. É para isso que nós fizemos encontro. Uma alma aceitou se batizar. Todos em intercessão aí. Vem cá, vem. Venha, aleluia. Glória a Deus, ela vem chorando. Ela vem chorando. Se isso não alegra os nossos corações, o que nos alegra? Alguém que está desviado, que quer dizer, eu vou começar de novo. Alguém aqui? Há mais alguém aqui? Aonde está? É você, meu filho? Vamos lá, deixa eu apertar sua mão. Vem cá, o Espírito Santo está te trazendo. É assim mesmo. Vamos começar a marchar. É o esposo, isso aí. Glória a Deus. Me ouça. Qual é o ministério da noiva? Vamos. Qual é o ministério da noiva? Intercessão. Alguém na internet que quer voltar a aceitar Jesus? Em torno de 5.000 pessoas assistindo. Mais de 1.000 computador estava. As famílias estão em casa, 5 pessoas. Esse é o melhor momento da nossa festa. É ver almas aceitando Jesus, voltando. Ontem quase 30 almas. E hoje aceitaram Jesus, reconciliaram. Tem mais alguém ou não? Tem alguém que quer se batizar em nome do Senhor Jesus Cristo, o único batismo bíblico? Ou alguém que por uma razão ou outra parou? É hora de começar. Pastor Wesley, vem orar aqui, por favor, por essa família. Glória a Deus. Todos levante as mãos para cá, por favor. Pode cantar, irmão José. Aleluia. Deus perdoe completamente eles. Que o diabo pare de acusar as suas mentes. E que eles creiam no poder do sangue de Jesus Cristo. Crave uma estaca. Recomece de novo. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Estamos unidos sobre essa cabeça. Somos um corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos. Levante a sua mão, abra seus olhos, cante. Em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo compromisso,
Eu preciso de ti, querido irmão. Enquanto canta, Precioso és para mim, querido. enquanto canta, você cumprimenta seu irmão, sua irmã e não sai ainda. Diga: eu preciso de você, minha irmã, meu irmão. Recebi um novo Quando você recebe coração, o novo coração, você carrega a divindade. coração regenerado, coração transformado. Eu preciso de você, meu irmão, que minha é irmã. inspirado por Jesus. Isso é a noiva. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Agora sim, Todos cantem. somos um corpo, assim bem família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido. Fala pro teu irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Glória a Deus. Graças a Deus. A pergunta é: quem nós somos? Uma denominação? Uma organização? Quem nós somos? O corpo de Cristo, a noiva de Cristo. Pastor Daniel fechou bem, hein? Né? Maestria, o ensinamento. Enquanto ele pregava, eu pensei, enquanto ele ensinava, realmente nós estamos um pouco cansados. Mas a palavra é tão boa que nos acordou. E eu digo mais: se alguém um dia te perguntar, mas quem vocês são? Da onde você veio? Entonei agora aqui. Da onde você veio? Ok, mas você vai dizer: eu vou te dar um DVD ou um link. Só assista. E você vai saber quem nós somos. Nós viemos da eternidade. Nós viemos do céu e estamos regressando para lá. Quem nós somos? A senhorita Jesus Cristo, comprometida com a palavra de Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Olha, primeiro, oração pelos pedidos aqui. Irmão José, vem cá, me ajuda aqui. Aqui as orações, as pessoas escrevem e a gente tem que ter, bota a mão aí, oremos. São pessoas que creem. Amado Deus, tua palavra é a verdade e ela foi ministrada nessa manhã
nos posicionando na revelação, nos dando entendimento. E agora, Deus, ainda estamos nesse corpo terreal, mas sabemos que temos um corpo glorificado. Enquanto estamos aqui, que as pessoas sejam curadas, libertas, pelo nome não de um sistema, ou de um bispo, ou de um padre, mas pelo nome que toda a família no céu e na terra leva esse nome, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que as pessoas sejam curadas. Amém. Amém. Eu tenho